Olá, olá pessoal, olha nós aqui de novo para falar de Web3, cara, eu tô assim, muito motivado hoje, assim, porque o papo vai ser sensacional. Bem-vindo de novo aqui com a gente na Squadverso, mais um episódio pra gente falar sobre o Web3, sobre... Cara, eu já perdi até a quantidade de coisas que a gente tem falado aqui, né, Rafa? Tipo, Web3, metaverso, games, NFT, games e impacto da esportes. Tecnologia na sociedade. A gente sempre bate muito nessa tecla também, né? Cara, e é inevitável. Às vezes a gente começa por um lado, sai pro outro. E aí eu sei que tem um monte de podcast, o cara começa bonitinho. Podcast, não sei o quê, e bem-vindo aqui com aquele sonzinho tipo de rádio antena 1, sabe? Sei, a FM, né? Antiga. FM, AM. Exatamente. E aqui não, aqui a gente vai no manual mesmo, né? Vai descobrindo cada tema conforme a gente vai trocando ideia. E, cara, convida aí, Rafa. E Rafa, acho que só para acrescentar, né? Uma coisa que é sempre legal é realmente essa interação com os convidados, né? Cada convidado, a gente já sabe a carreira que eles têm, assim, brilhante as histórias, mas chega aqui e a gente fica ainda mais impressionado, né? Acho que fazer isso é muito legal, né? Caramba, muito, né? muito. Tipo... Mas eu acho que só antes da gente começar, o recado de sempre, né? Pro pessoal isso é importante. Curtir, compartilhar, deixar os comentários também para poder ir trazendo esses feedbacks. E hoje a gente, mais que nunca, né? Uma convidada super especial. Sensacional, cara. Estamos hoje aqui com a Cíntia Rodrigues, da Gabi, né? Embora, assim, se vocês forem dar um Google aí, G4B, né? Mas nós estamos pronunciando aqui como ela nos orientou aqui muito bem. Cíntia, é um prazer ter você aqui com a gente, meu. Seja bem-vinda. Obrigada, Rafa. Obrigada, Gabriel, que tá aqui do outro lado. Tá, olha, a primeira convidada que lembrou que tem um cara aqui no fundo. Ele fica bravo quando passa de 40 minutos de podcast, ele já fica ali no fundo, entendeu? Ele é o cara que controla tudo aqui. Gabriel é uma querida, tá tirando várias fotos minhas, gente. Eu adoro aparecer, tá ótimo. Fizemos um book legal aqui. Exato. Mas, Cíntia, assim, comenta com a gente um pouco, assim, explica pro pessoal quem que é a Cíntia, né? Qual que é a história da Cíntia? Onde começou toda essa história bonita, né? Vamos lá. Pra quem tá só ouvindo o nosso áudio, eu sou a Cíntia Rodrigues, eu sou uma mulher branca de cabelo colorido e porreta nos negócios. Que legal, porreta eu gostei. É isso. Eu sou natural de Maceió, já morei um tempo na Argentina, agora tô aqui em São Paulo há alguns anos também. E, cara, minha vida sempre foi uma reviravolta, né? Eu sempre tinha certeza absoluta que eu ia trabalhar com games e tecnologia. A minha primeira faculdade foi física, lá em Alagoas. Eu sempre enxergo o mundo muito como matemática, como um Excel. Mas, ao mesmo tempo, eu sou muito comunicativa. Eu gosto de pessoas, eu gosto de gente. Eu gosto de muita coisa ao mesmo tempo. Eu acho que isso que faz com que eu tenha muitas habilidades... sociais e técnicas para fazer o que quiser fazer. Então já fica a dica para quem quiser, né? Comecei com física, depois comunicação social, marketing. Sou formada em atuação também. Então, lá atrás eu falei, né? Eu sempre queria trabalhar com tecnologia, games e ao mesmo tempo falar com muitas pessoas. Ajudar as pessoas a aprenderem mais coisas. Eu venho de uma família de professores e professoras. Então, isso sempre teve na minha raiz. Já dei aula de reforço de matemática, de física, de química, eu era apaixonada. E hoje, eu me vejo muito como uma professora também, uma educadora, uma ponte, eu diria uma tradutora entre os dois mundos, né? Dos negócios, dos games e esportes, porque às vezes quem tá muito a fundo no game, no esporte ou na tecnologia, às vezes não tem a linguagem necessária para buscar um investimento, para falar com alguém de negócios, então eu tô ali bem nesse meio termo, ajudando todo mundo que eu posso. Que legal, já dá pra ver pela expressão, pluralidade assim no alto. E eu gostei de você falou do porreta, né? E isso demonstra bastante a força, né? Que da mulher nordestina que tá ali batalhando. Eu acho isso muito legal, você vem de família nordestina, né? Então é legal, eu sei muito bem como é essa veia, né? Que é muito bonita. De onde eu vim, não
não tinha segunda chance. Não tem como errar. Você tem que fazer, você tem que dar certo. Que legal. E ponto final. Sim. E tá dando certo. E vai dar. E assim, Cíntia, aproveitando, como que surgiu a Gabi, né? A Gabi ou Gabi, como vocês preferem ser chamados? Gabi é Games for Business, então traduz muito o que eu resumi aqui. A Gabi, ela é a única empresa de negócios nos games, que junta as marcas com o universo dos games. É a única, gente, que são 3 sócias mulheres. Legal. Por enquanto. Tem alguns passos que eu ainda não posso dar spoilers, mas a gente tá estudando para ampliar, trazer mais algumas pessoas que vocês conhecem, mas eu não vou comentar. Já imagino. Eu também já imagino. Temos algumas coisas muito legais aqui também, no bolso. Legal, E nos próximos meses a gente vai contar para todo mundo muitas coisas legais aqui que vão vir. Juntando a Gabi, que ela nasceu Web2. A Gabi, ela nasceu dos esportes. Tem uma organização de esportes dentro do nosso grupo de investimentos, que se chama B4. Então, a Gabi, ela surgiu para fazer captação de patrocínio dentro da B4. E a gente foi expandindo para criação de conteúdo, para projetos especiais e outras coisas. Só que Rafa da publicidade, ele sabe, né? Quando os projetos são grandiosos e megalomaníacos, os clientes piram. No briefing eles pedem, né? Quero alguma coisa disruptiva, fora da caixinha. Budget de 50 centavos. Mas quer fazer o quê? Um Rock in Rio. Legal, Mas... top. Esse é o desafio. Bora lá pra porta. Exato. E aí a gente foi entendendo como que os nossos clientes estavam querendo entrar nos games. Todo mundo quer. Todo mundo quer estar no metaverso, né? Principalmente agora, né? E aí a gente foi entendendo que às vezes o cliente não tem bala na agulha ou não tem conhecimento suficiente para estar no metaverso, em alguma coisa muito grandiosa. Bora com mídia, então. É algo transparente, que os clientes já compram, que eles já sabem como funciona, não tem que realocar budget de outras frentes. Já tá com mídia, você já compra. Bora colocar nos games, bora entender como que essas oportunidades podem fazer sentido para cada uma das marcas, né? Sim. E a gente tá com um trabalho bem, bem bacana com todas as agências do país. Que legal. Eu vou dar um passo para trás de novo aqui, só pra gente entender aqui a sua formação. Você, né, vive da área de publicidade, começou de advertising, né? Queria que você falasse um pouco isso daí, porque é importante, isso tá no seu DNA, né? Isso, né, demonstra o quanto você tem crescido nessa carreira, né? E agora empreendendo com esse tipo de especialidade. Me fala um pouco mais desse seu passado. Eu adoro falar da minha carreira, porque muitas pessoas acham que é uma linha reta, né? Quero trabalhar com games, vou fazer o quê? 2 opções, a área de design de games ou programação. Não, não é isso. Você pode ser advogado, trabalhar com games, arquiteto, trabalhar com games, fisioterapeuta, trabalhar com games, ou publicitária e trabalhar com games, total, né? E eu eu tenho certeza absoluta que todas as formações educacionais que eu tive ao longo da minha carreira que me prepararam para estar aqui. Às vezes, se eu não tivesse, por exemplo, o conhecimento do raciocínio lógico que a faculdade de física me trouxe, talvez eu não me interessasse tanto para metaverso, porque é uma coisa ainda que abstrata, mas também muito concreta e objetiva, dependendo do seu olhar e conhecimento profundo sobre aquilo, né? Web3 e várias outras coisas que parecem muito que não existem, mas que podem fazer sentido de alguma forma. E a mesma coisa o teatro, por exemplo. O teatro me preparou para estar no palco. Então, eu consigo juntar informações técnicas e conseguir passar de uma forma um pouco mais simples. Sim, que seja incluir todo mundo, né? Inclusão, diversidade e inclusão vai... obviamente, trazer pessoas diversas, porque diversidade para mim é tecnologia, e também acolher as pessoas, até na forma de falar. Então, vai de tudo. Aí você falou, antes de passar a palavra pro Rafa, que eu sei que ele tá aqui pensando numa pergunta super legal, mas só para continuar esse gancho aqui, sabemos o desafio, né? Ser mulher
tá empreendendo em gamers. Eu queria ouvir também de você, sabemos que o mundo não é perfeito, a gente tem vários desafios, principalmente mulheres dentro do mundo de gamer, Sim. dentro do mundo gamer ou esportes, que tem que trabalhar duplamente, triplamente e realmente é duro. Me conta mais, como que é esse desafio para você? Que você falou de diversidade, falou de uma coisa bem legal de trazer, e você é uma inspiração, acredito, para grande parte aí das mulheres que estão empreendendo e ver você como referência. Como que você, né, resume aí os principais desafios que você teve nessa caminhada da sua carreira? É difícil pra caralho, gente. Né? Nossa, é muito engraçado, né? Que as pessoas vêm de fora e falam, nossa, ela tá no palco, ela é super segura, super tranquila, deve estar faturando milhões. E não é assim, da noite pro dia. Tem um trabalho muito duro. Ninguém vê o tombo, né? Não, essa parte do meu trabalho, de estar no holofote, é, sei lá, 5% do meu trabalho, né? Os outros 95% é sentada fazendo reunião, fazendo Excel, fazendo business plan, calculando o SG&A da minha empresa, como que vai estar o investimento, o que eu preciso pedir para investidores. Então, é um rolê que às vezes você não dorme. E às vezes você chama todos os seus amigos e um dia todo mundo quer fazer campanha com você, quer te apoiar, quer fazer um projeto, pede orçamento. No outro dia, ninguém responde. Aí a gente fala, ferrou. Vai fechar a empresa. Mas não, é uma montanha russa, maluca, e até que o Rafa perguntou sobre o fato da mulher. Gente, 2023, e eu posso contar várias situações que eu e minha sócia fomos em reuniões falar com diretores e eles tratavam a gente com o maior desdém. E, às vezes, queriam olhar para o estagiário, que era homem. Então, só queria tratar de tete a tete com outro homem. Sim. Então, isso é extremamente bizarro, desconfortável. Eu me preparei pra caramba pra estar onde eu tô. E só porque eu sou mulher, só porque eu tenho cabelo azul, eu não posso falar de negócios. E ainda fala de game, que é, né? De videogame, aquela né? história você vai trabalhar numa profissão de vagabundo. Tipo, exato. Gente, tem mais de 10 anos que eu jogo League of Legends. Não que eu seja boa, eu sou bronze, mas eu gosto de jogar muito League of Legends. Tô jogando muito Diablo ultimamente. Que caramba, olha, tem um cara aí que... Tem um cara aí que gosta, Gabi? Aí. Vamos trocar as internet depois. Eu gosto bastante, mas é sempre aquilo, né? Nossa, é você que tá jogando ou é seu marido que tá upando sua conta? Olha, tem muito isso, eu já vi muita discussão em fórum falando disso daí. Nem me fale. O meu nick nos jogos é Feniquinha, né? Automaticamente feminino. E já pensei várias vezes em trocar meu nick, porque sabem que a mulher, sei lá, se eu posso estar ganhando tudo, morri uma vez, menina. Aí vai lavar louça, vai... limpar um fogão, é fogo. Ainda mais bastante. Nos negócios, né? E aí, todo esse pensamento da comunidade também se reflete nos negócios. Então, a gente tem que se preparar 10 milhões de vezes, a gente tem que estudar muito mais. E mesmo provando que a gente sabe o que a gente tá falando, as pessoas ainda duvidam, né? As pessoas, ou os homens, no caso... ainda duvidam, é bem desconfortável, assim. A gente se desgasta muito mais. Tipo, toda essa energia que eu preciso usar me provando, eu poderia estar ganhando mais dinheiro. Sim. Ou ajudando o cliente, né? Tipo, exatamente. O cara que olha e fala assim, eu vou perder tempo querendo te provar, ou usar esse seu tempo pra alcançar o resultado que a gente quer, né? Sabe? Então, tipo, é burro também da outra parte, né? Tipo, né? Exatamente. Exato. E... assim, eu acho que aproveitando, né, a gente tá tocando esse tema, acho muito legal olhando sua carreira, né? Você saiu de física em Maceió, foi pra Argentina, né, fazer ciências sociais, uma coisa assim totalmente diferente, sim, só de pensar na trajetória, né? Depois veio pra São Paulo pra empreender. E aí eu queria saber, assim, todos esses desafios, né, que você passou, qual que você enxerga que foi aquele que você teve que realmente falar, esse aqui foi difícil de superar, que você mais se orgulha de todos eles? E muito pensando nisso, acho que para introduzir depois, pensando nessa perspectiva do game, quais são os principais desafios que você enxerga para a entrada no mercado de games hoje? Então, primeiro, o seu desafio, assim, pessoal, englobando tudo, e o outro depois específico mais no mercado de games hoje.
Sem dúvida nenhuma, o mais desafiador é empreender. Eu já fui líder em outras empresas, mas é muito diferente você ser líder e ser resguardado por um outro chefe, por outras... São responsabilidades completamente diferentes. Eu não tinha que me preocupar com... Será que a gente vai ter budget suficiente para pagar todos os funcionários no dia tal? Ou coisas do tipo. É um sentimento de metas bem diferente. E hoje, empreendendo, a gente está dentro de um grupo de investimentos, então a gente é mega seguro, e todas as marcas que a gente trabalha são muito apaixonadas pelo nosso trabalho, porque é muito legal. E paixão é uma das nossas palavras principais. Eu até brinco com os nossos clientes, né? A gente não faz com que o cliente ganhe um espaço, apenas um banner, um espaço publicitário dentro de uma página. Não. A gente está oferecendo para ele espaço no coração dos gamers. E isso não tem preço. Isso é extremamente forte, assim, para qualquer marca. Você vai ganhar advogados apaixonados pela marca se você fizer, obviamente, do jeito certo. Sim. E a gente sabe fazer do jeito certo. Não, e isso é importantíssimo, né? Porque nós entramos numa era que agora cada vez mais a gente tá falando de comunidade, né? E é isso que você falou, é um desafio bem grande. Como que você vê essa mudança do mercado, eu não falo nem do mercado game, né? Porque o mercado game ele tem ganhado uma ascensão e quando a gente fala assim, eu vou utilizar um ecossistema como o da Riot com LoL e vou patrocinar um CBLOL é uma coisa, né? Agora quando você é o pequenininho lá de 50 centavos, que você falou que tem um desafio de entrar no mundo game sem muito dinheiro, como você vê essa transformação, essa demanda? Tem vindo? Você acha que o mercado tá realmente aquecido? Sim, a gente atende clientes de todos os tamanhos, né? Um pequeno que só tem um budget mais limitado para fazer apenas mídia programática, mídia direta, enfim, ou creators menores, iniciantes, que a gente pode ajudar desde um budget de um lançamento de um jogo da Tencent com $4 milhões de investimento. Então, a gente consegue alcançar todos esses públicos de clientes e ser muito sincero com eles. Além de budget, tem também muitos objetivos diferentes de clientes. Isso eu falo sempre, que tem muito cliente que quer fazer case, que ele quer sair na capa da revista publicitária. Ele só quer impactar outros publicitários. Nem quer ganhar canes, né? E tem uns que quer ganhar canes. E aí, ele quer fazer aquilo só para impactar outros publicitários. Então, às vezes tem alguma campanha que aparentemente é mega disruptiva que a gente sabe, mas a pessoa, a gente vai conversar com a comunidade mesmo que joga, não viu. Né? E a gente tem muito esse cuidado. Importante esse ponto. Muito esse cuidado. Você quer fazer aparecer para publicitários ou você quer fazer com a comunidade, para a comunidade gamer, né? Fazer campanhas relevantes para que mude o jogo de alguma forma. Então, a gente é muito feliz que os nossos clientes, eles têm também esse olhar de querer mudar o jogo. Que legal. Porque a gente vê sempre muito desafio de, primeiro, que aí você vai contar pra gente, obviamente que não é contar o segredo do negócio, mas assim, o processo de convencimento, tira esse cara que quer olhar pro estagiário, né, que tem esse preconceito, mas pensa no seu melhor cliente, que sempre investiu em mídia TV, por exemplo, né, um hipotético, e falou, a gamer, a área game é a salvação, quero trabalhar uma estratégia para isso daí. Como que você vê esse processo de convencimento? Quais são os fatores que você utiliza para falar assim, vem que é sucesso? Tem alguns caminhos que a gente leva, tem alguns clientes que já entendem desse ecossistema, principalmente algumas equipes que têm os funcionários que já entendem do que é. Lembrando, né, que toda empresa é feita de pessoas. Sim. E as pessoas que entendem, as pessoas que não entendem. Ou empresas mais tradicionais, que têm budgets gigantescos e não sabem, mas têm a humildade de falar, eu não sei, me ajuda. Me dá uma consultoria. Bom ponto. Então, isso que você pergunta do convencimento é muito através da educação. 100% através da educação. Igual a gente estava falando antes, né? A gente começa a gravar.
cliente não vai apostar, dar dinheiro num rolê que ele não conhece, que ele não tem conhecimento sobre aquilo, que é ignorante sobre aquilo, no sentido de fato não ter conhecimento suficiente. Então a gente vai muito nesse sentido. A gente dá masterclass, a gente tem uma consultoria, uma um pouco mais inicial, uma consultoria mais full, que a gente de fato pega na mão do cliente e vai ensinando, vai acompanhando durante os meses, todo esse acompanhar. A gente apresenta atores importantes de todo esse ecossistema, traz Riot, traz Ubisoft, traz Garena, traz Team Liquid, traz B4. Essa galera chega junto, legal isso, hein? Sim, a comunidade dos negócios, de fato, ela é muito unida, por incrível que pareça. Ela é muito unida e a gente se ajuda, porque é através disso que todo mundo vai ganhar dinheiro e que a roda vai girar, né? E a conversa é muito legal, né? Eu tenho um prazer, na verdade, de conversar com algumas pessoas da Riot, do presidente até... Queridos. Eu nunca vi um mercado tão acessível na minha vida, assim. Até arrepia, porque... Cara, é isso que a gente sempre vive falando aqui com todos os convidados. E isso muito se parece com esse mundo Web 2.5, Web 3.0. E eu incluo games, por exemplo, esporte desse mundo, que é uma facilidade de acesso que você tem da galera ser assim, brother. A gente sabe o quanto é difícil, né? Os clientes entenderem. Então, quanto mais a gente se une, melhor pra geral. Total. Todo mundo ganha, né? Eu acho que aproveitando até esse tema, a gente... toca muito em outros episódios quando a gente falou principalmente desse mercado, a gente tocou muito assim, como que as empresas elas conseguem capitalizar em cima disso? Porque a gente sabe, né, que o mercado, para ele realmente poder crescer, ele ter um caminho, você precisa ter de uma maneira ali um retorno financeiro. Sim. Assim, felizmente ou infelizmente, né, mas acaba que no final é um pouco disso. Hoje, quando vocês acabam lançando essas campanhas, como que vocês medem isso, né? Vocês já têm uma base de dados pré-definida do público que vocês vão atingir, se vocês conseguiram atingir aquele público ou não. Como que vocês estão fazendo isso hoje? Eu digo assim, muito mais pensando no cliente que está buscando vocês para poder fazer uma campanha. Sim. Como que vocês conseguem trazer esse retorno para eles? A maior parte dos nossos produtos, eles são voltados para awareness. Então, a gente tem parceria com algumas outras empresas que são especializadas em performance. E a gente já fez alguns testes e a gente entendeu que quanto mais o cliente, ele busca awareness, busca ser conhecido, busca ser querido pela comunidade, conhecido pela comunidade, ele consegue comprar muito mais barato na performance. E se ele vai direto para performance, ele ganha um monte de hater. Porque ele vai ali naquela comunidade falar, me comprem, eu sou lindo, maravilhoso. E a comunidade falar, quem é a senhora na fila do pão? Né? Quem é você? Por que eu vou... Você, dona marca, né? Nunca esteve próximo da comunidade gamer e agora quer que a gente compre de você? Não. Então, é uma construção muito a longo prazo. Pode ser com patrocínio, ou pode ser mudando o jogo, ajudando uma forma de melhorar o sistema financeiro de alguma transação, por exemplo. Já tô dando spoiler aqui de um cliente, mas tá tudo bem. Então, tem várias formas de você estar presente na comunidade. Então, é esse o desenho que a gente faz muito para os nossos clientes, para que quando eles cheguem lá no final do funil, na performance, isso seja muito mais fácil. Muito mais fácil. Obviamente, se ele medir performance aqui, dentro do awareness, Rafa sabe bem, né? Opa! Cortando no começo, flexionando demais. Vai ser muito mais complexo. Sim. Mas se é um trabalho bem feito, é algo a longo prazo, sabe? Bem a longo prazo. E a gente conversa muito, a gente é muito transparente com os nossos clientes. Que é uma construção, é awareness, para que depois, lá, quando você fizer sua régua de performance, a coisa seja muito mais simples, muito mais fácil. Barata, no fim das contas. Legal. E eu acho que aproveitando esse tema, falando do mercado de game, quais são os principais desafios que você enxerga hoje, né? Em termos, seja regulamentar, seja realmente para crescer esse mercado. Eu sei que esse mercado hoje tem números muito legais de crescimento, né? Se a gente for pegar, talvez seja um dos mercados que mais cresce, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Mas o que você acha que falta, assim, para ser um mercado mais conhecido, com mais empresas, mais empreendedores? Quais são os principais entraves e desafios que você enxerga assim no futuro desse mercado? Bom, a regulamentação é algo mega polêmico na comunidade gamer, né? Mega polêmico. Tem a parte da comunidade que é a favor, porque tem alguns pontos que você padroniza algumas categorias, é mais fácil para investidores que não têm tanto conhecimento investirem nisso, porque tem certa padronização, tem alguns critérios, e outro lado da comunidade acha que não faz muito sentido porque não engloba todas as categorias de games, então algumas são incluídas, outras
outras são excluídas. Existe uma contraproposta de lei da Abra Games, por exemplo, para que essa regulamentação englobe mais e que seja um pouco mais confortável para que todo mundo aceite, que funcione. Mas eu esqueci a outra pergunta. Era o desafio, né? Quais são os principais desafios para o mercado? Educação, porque hoje a pessoa que assina o cheque é uma pessoa muitas vezes de uma outra geração, onde o gamer era aquele menino todo amarelo de salgadinho, que não responde os pais, que fica o final de semana inteiro trancado no quarto, que só gasta, que é antissocial. E, gente, esse estereótipo já passou, não existe. né? Não existe. Já passou. Então, como fica isso na cabeça de quem vai assinar o cheque, né, das mídias e de tudo mais, de fazer campanhas para esse público, ele acha que não vai consumir, que vai ser dinheiro jogado fora. E não, gente, eu sou gamer. A gente aqui é gamer. Gabriel joga Diablo. E a gente tem trabalhos normais, né? A gente vive, a gente dá palestra, a gente dá aula, a gente viaja de avião, a gente compra sabonete, a gente compra carro, camiseta. E esse ponto que eu falei é super importante, porque tem algumas marcas não endêmicas, né? Até para o público de casa entender, marcas não endêmicas são marcas que não estão diretamente ligadas ao ato de jogar, como um periférico, uma tela, por exemplo, um mouse. E aí uma marca de produtos de beleza fala, tem nada a ver com o meu público. Por que você tá me pedindo uma proposta? Por que como que a gente vai trabalhar junto? Mas, gente, eu jogo maquiada, sabe? A gente usa hidratante, a gente é gente. Eu acho que falta muito isso das marcas lembrarem. Que gamer também é gente. Porque colocam gamer muito numa caixinha de que gamer só joga. Ponto final. Não consome. Não consome outras coisas. Mas, gente é bizarro pensar nisso, né? Mas legal, fica muito na caixinha. Que tudo que você fala é um lifestyle, né? Que tem quem entendeu, né, o modelo de jogar, né? Jogar no modelo que eu tô falando, saber estrategicamente como trabalhar isso. Sim. Entende assim, a gente vê um mercado de creator economy crescendo absurda, já era muito representativo, era o maior, continua ainda como um dos maiores. Creator economy para game. E aí, em cima disso, você cria tanto conteúdo que você começa a criar um perfil de lifestyle. Então, você ser gamer hoje não é só você jogar, que nem você falou muito bem. É você ter uma vida, você comprar coisas, você... qual é a pasta de dente que você usa no seu dia a dia? Por que você usa? Vai até aí. Porque, assim, você acorda todo dia, você precisa consumir esse tipo de produto e... vida normal como alguém não gamer. E tem oportunidade em tudo, né? Muita, Rafa. Exato. E a gente vê esses eventos, né? Tipo assim, de esportes, né? Assim, enchendo o ginásio de Ibirapuera aqui em São Paulo. A galera, assim, realmente que gosta. E há muito tempo. Exato. Isso que é a questão, né? Esse que é o ponto. E assim, você vai ver gente, assim, de diversos públicos, né? Desde um médico, por exemplo, até um estudante. Exato. Todo mundo ali, às vezes no seu momento de folga, gosta de jogar e tá tudo bem, né? Acho que esse é o caminho, né? Talvez sair desse estereotipo de aquela pessoa que vai ficar 24 horas por dia, não vai produzir, não vai consumir, só vai ficar ali o dia inteiro jogando. Isso que você falou me lembra uma publicidade muito bem feita. Exatamente que fala sobre isso da Heineken. Saiu uns meses atrás, pouco tempo, que nem lembro se saiu na TV, mas bombou bastante no LinkedIn, que é uma publicidade da Heineken e, sei lá, tem uma menina na moto, tem um cara no escritório, tem várias pessoas com trabalhos normais e que eles estão combinando de se encontrarem. Aí você pensa, publicidade da Heineken, né? Vão se encontrar no bar. Só que não, são pessoas com trabalhos normais e que no fim do dia se encontram cada um na sua casa, bebendo sua Heineken e jogando. Vão se encontrar, sei lá, no Discord, no chat do jogo. E essa publicidade, eu sempre dou esse exemplo porque ela reflete muito bem o que é de fato a nossa vida. Eu sou empresária, chego em casa, vou jogar. Várias outras pessoas... Gente, é muito normal. É muito normal ser gamer. A gente é gente. Total. E eu tava ouvindo até um podcast bem legal também,
que era de um executivo da Heineken, ele estava falando também, e esse é um trabalho que vocês desenvolvem, né? Qual é a dificuldade das marcas entenderem que não é só patrocínio, né? Porque você citou Heineken aqui, tipo, Heineken, ela se tornou inicialmente uma marca que quando você toca a música da Champions e você tira a marca Heineken, fica muito estranho, porque a música a Champions é Heineken, né? Você não consegue descolar mais. Mas não é só pelo patrocínio, é por todo um ecossistema de envolvimento da Heineken muito forte. Que eles fizeram lá atrás, né? Total. E aí agora tá em LoL, tá também em Fórmula 1, que é o Zero, e ali, naquele trabalho de consistência, mas também ajudando a evoluir o ecossistema, né? Muito. E isso que você falou é mega importante, porque eles não estão só ali com a marca. Por exemplo, eu também tenho meu trabalho como creator e a Heineken mandou umas garrafas novas, numa coleção nova, que eles criaram matchmaking. Eles criaram um portal para que você dê match com pessoas que querem jogar LoL, Destiny, Valorant, CS, enfim. E é isso, é mudar o ecossistema. Eles entenderam que a dor é que às vezes a pessoa joga sozinha, isso não é tão legal, e pode juntar, encontrar o seu duo pra jogar junto, comemorar a mesma distância. Então, esse tipo de coisa são cases legais, né? Sim, sim. Que realmente representa alguma coisa de verdade, né? Aquela questão só publicidade por publicidade ou não, isso não passa, né? A gente vai entrar em qualquer era, web 4.0, cada vez mais tipo... E aí, o que você tem agregado de verdade na vida do gamer, né? Exato. É porque o gamer acaba virando todo mundo, né? Desde da pessoa ali... Tem muito famoso um TikToker, né? Ele veio pro Instagram, o influencer, o Matheus Costa, que ele fica irritando o pai dele. Não sei se já viu. Sei quem é, sim. O pai dele é viciado no Candy Crush, o dia inteiro ali jogando. É um gamer também. Exato. Nossa, então, eu falo muito isso, sim. Esse é um e a maioria, inclusive, tá nesse mundo mobile, né? Exato. Então, assim, se a gente for pensar, ele gosta de jogar no computadorzinho, né? Ele grava lá o pai dele jogando, né? Super viciado no jogo, tá? Em não sei qual nível. Então, assim, for pegar, qualquer pessoa, até pessoas assim, nossos pais, eles são gamers. Sogra é viciadaça, assim, tipo... Então, e esse é um público que você precisa, de uma maneira ou outra, explorar, né? As empresas aqui que não exploram, elas vão acabar de uma forma ou outra ficando para trás. Com certeza. Eu tenho você me fez lembrar, eu trabalhei na Atrativa Entretenimento, que foi comprado pela Real Player. Eu lembro um dado que chocava. Eu tô falando de 2006, 2007, por aí. Há um tempo, né? E a Atrativa era uma empresa de portal de games bem famosa, com um volume muito grande de jogadores, né? Aquele famoso, vamos jogar pela internet, aí tinha os jogos de puzzle, né? Que é o formatinho do Candy Crush, por exemplo. E lá, quando a gente fazia análise de público, de maior número de usuários que jogavam, tanto pela questão de tempo como investimento, eram mulheres acima de 40 anos. Sim. E esse público era de 70% com cartão de crédito lá plugado e gastando. Isso eu tô falando em 2005. A galera olha hoje e fala assim, hoje temos 70% de pessoas que jogam hoje, dos brasileiros jogam hoje. Pra que? 2005 já tinha muita mulher acima de 40 anos jogando, entendeu? Sim. É isso. É que muita gente considera o gamer só o estereótipo. Tipo, eu que tenho cabelo azul e que sou LOLzeira e que posto que tô jogando Diablo. Mas não considera, às vezes, uma colega que tá jogando Candy Crush. Que tem lá... Gente, eu tenho uma amiga que ela é pro player de Candy Crush. Ela tá no nível 7.000. Vocês têm noção do que é isso? Velho. É muito foda. E às vezes ela joga Candy Crush tantas horas quanto eu jogo League of Legends. Então, ela joga muito. E, inclusive, o Candy Crush, ele tem campeonatos mundiais com premiação de $200 mil, que rolou esses tempos. Muito. Sempre tem recorrência. Então, é isso, né? Acho que o gamer de console
é mais gamer que o gamer de mobile. Que o gamer de PC é mais gamer. O gamer de PC é o gamer hardcore. Gente, não faz o menor sentido isso. Obviamente tem as divisões, né? O jogador que é casual e o jogador que é mais hardcore. E, obviamente, existem publicidades diferentes para cada nível de jogador. Isso não tem o que discutir, né? A mesma publicidade que vai me impactar e me encantar não vai ser, obviamente, o mesmo tipo de publicidade pro jogador casual, um jogador que é apaixonado por Candy Crush. Mas a gente consegue fazer o negócio certo para cada um deles. Sim. E só para não sair desse tema, que eu achei super legal. Desculpa, Rafa. Não, eu vou mudar completamente aqui. Porque tem uma situação que eu acho super legal e isso é muito... América Latina e Brasil tem isso muito forte, né? Queria saber sua percepção sobre essa situação do mobile que a gente tá falando versus o console ou versus o PC. A gente tem uma penetração, por exemplo, para os jogos que são mobile e que tem uma capacidade de download muito rápido, como o Free Fire, né? Que explodiu, né? Free Fire é acessibilidade. O que você acha? E realmente é isso, né? Tipo, você vê um jogo que tem facilidade, porque roda no celular Motorola 1900 e pouco, e a galera tem acesso ao game de Clash Royale, né? O formato Clash Royale, né? Você vê muito isso, essa facilidade de jogos mobile tipo... Isso que me encanta. Antes dessa acessibilidade, o jovem da periferia queria ser jogador de futebol porque ele tinha acesso a uma bola. E hoje ele pode ter um celular mega baratinho de entrada e ele tem acesso ao jogo. Então, é muito isso. Imagina daqui a uns 10 anos, se a gente der... 10, 20 anos talvez. A gente der acesso a esse mesmo jovem periférico, ferramentas de inteligência artificial. O que ele não vai querer ser quando crescer? Então, isso que você fala de acesso me mexe muito com o meu coração, porque é muito isso. Cloud Game vem aí para ajudar e facilitar todo mundo, 5G, todas essas tecnologias que hoje são muito caras até, que são não tão inacessíveis, mas com o decorrer dos anos elas vão ficando atrativas e fazendo parte do dia a dia de cada um, né? Da mesma forma que alguns anos atrás era a bola para jogar no campinho, hoje é um celular mais de entrada, amanhã vão ser talvez um óculos VR. E olha quantas oportunidades de trabalho, de mudança de vida, de mudança social, ascensão social desses jovens. E a gente consegue mudar a sociedade como um todo. Isso é escalável, isso é gigantesco. Muito, muito. Eu me lembro até uma história que algumas semanas atrás eu estava assistindo um player, eu não me recordo o nome aqui, da INTZ, que ele é player profissional, né? De esportes. Que ele começou a carreira dele, assim, jogava muito Free Fire no Nordeste, né? O cara tinha pouca acessibilidade pra internet. Ele conta a história que ele nunca imaginou que se tornaria um atleta, entendeu? Mas com o acesso ao celular, acesso à internet, cara, o cara tá num time de ponta. Como profissional, com nutricionista, com apoio educacional, com salário, com tudo. Isso que você está falando é muito poderoso. E eu acho assim, se você é político, né? Tá vendo tudo que tá acontecendo aí, a gente não vai entrar, não é nem questão de partido, cara, isso transforma muito famílias. Isso que você falou é muito legal. Isso você falou até de política, né? Eu lembrei da Ana Moser. Ela... resgatando, né, a fofoca lá do começo do ano, que ela não queria englobar esportes como esportes, porque não via necessidade de investimento. Mas, gente, as coisas mudam. E, às vezes, o mesmo jovem que não tem tanta habilidade para um esporte físico pode ter um puta raciocínio lógico para ser o novo Nobru da vida. Ou o novo xadrez Neymar, é esporte. Isso que eu não consegui entender. Game não é, mas xadrez é. Exato. Né? Com toda a condição. E tem outros esportes também que é também de raciocínio, também que é considerado esporte. Não faz sentido, aí, né? Eu acho que falta o que você falou. E não é um julgamento, é educação. Educação. Conhecimento, sempre. Né? Sempre. Sim, com certeza. E assim, eu acho que aproveitar, né, para tocar um tema um pouquinho polêmico.
Eita, lá vem. Esse é porque tá polêmico, eu acho que nas últimas semanas. Polêmicas. Gosto. Esse nas últimas semanas, acho que isso tem sido muito discutido no Brasil, acho que principalmente por um site específico. Quando você enxerga que esses sites de cassino, né, cassinos e bets que acabaram tomando conta, cresceram assim no Brasil de uma maneira absurda. Quanto você acha que isso pode impactar o mercado de game, tô falando os outros games, né, de uma maneira negativa? Você acha que pode ter um impacto negativo? Como que você avalia essa entrada, e eu digo assim, até em exagero, né? A quantidade hoje que a gente tem de Pix, de bet e também de cassinos online. Quanto isso pode impactar o mercado realmente? Até publicidade, até na sua vida, né? Porque assim, hoje advertising, os caras estão com dinheiro arregaçando ali, querem entrar em game. Tipo, você tá jogando FIFA, tá lá, o fundo aparecendo uma bet da vida, entendeu? Time e não é futebol. a Bet Faria. Tipo... Mas também tem a Bet Faria, mas... tem a Bet Faria também. Eu vejo os dois... Eu gosto sempre de apresentar dois lados desse rolê. Obviamente que jogos de azar são complicados, porque você pode gerar um vício, enfim, pro público num geral, se você não tem controle daquilo, você pode se dar mal, né? Obviamente. Mas por um outro lado, como profissional que trabalha com game business, eu também trabalho com algumas casas de apostas e eu vejo pela cozinha o quanto que grandes investimentos... Gente, investimento de casa de aposta dentro de esportes não se compara a nenhuma marca. Nenhuma categoria tem tanto dinheiro como o betting. E ver com os meus próprios olhos o quanto que esse investimento mudou vidas de organizações, de criadores de conteúdo, de todas as pessoas que fazem parte dessa cadeia de esportes e games no geral, isso é um lado muito positivo, porque a roda precisa girar. Então, as organizações de esportes precisam ter investimento. Hoje é igual o time de futebol. Não tem nenhum time de futebol que não tenha uma casa de apostas patrocinando. E praticamente não tem nenhum time de esportes de Série A que não tem uma casa de apostas patrocinando. É muito caro manter um time de esportes, tá, gente? Muito caro mesmo. Pagar todos os funcionários, tudo. Então, a gente precisa de investimentos. O investimento precisa partir de algum lugar. Então, a comunidade de esportes é muito grata às casas de apostas por conta desse dinheiro que faz a roda girar, mas, por outro lado, também isso tem que ser feito de uma forma muito ética e correta. Exato. E vem muito o meu trabalho também nisso, que é ajudar a fazer boas publicidades. Sim. Tipo, a gente não pode fazer uma publicidade que engana o usuário. A gente tem que fazer uma coisa com muita clareza e objetivos que a gente tá falando. Igual falar com cervejarias, por exemplo, bebidas alcoólicas. Também. Faz mal. Mas existem publicidades, existem formas de transformar o mundo fazendo a roda girar que não seja que não traga malefícios para a sociedade. Sim, mas você acha que o mercado ele pode ser impactado pelo escândalo muito parecido que a gente viu no futebol, né? Recentemente, a gente viu lá aquele... De manipulação. Que assim, que não está envolvido, né, com as casas de aposta. Segunda, inclusive, né? Já aconteceu. Exato. E assim, que não está envolvido diretamente com as casas de aposta, né? Para as casas de aposta isso até é ruim, né? Porque ela acaba perdendo. Mas do outro jeito é você trazer essa oportunidade para aquelas pessoas que se julgam espertas, né? De falar, vamos lá comprar esses caras aqui, vamos apostar que vai acontecer isso e acabar influenciando também os jogadores. Você acha que isso pode acontecer no mercado? Como que você vê a maturidade dos jogadores, uma vez que é um mercado que está passando por uma profissionalização? Sim. Só que ao mesmo tempo... Talvez regulamentação também, exato, né? Caramba. E assim, se a gente for pensar no mercado esportivo, né? Pensa no futebol. Hoje, talvez seja difícil comparar um ou outro ali que vai ter um salário parecido com um jogador de futebol. Mas um jogador de futebol da Série A do brasileiro que aceita isso e já ganhando super bem... A discussão será que isso, por outro lado, também não vai acabar impactando e sendo um caminho, uma vez que a remuneração ainda não é para todo mundo tão boa, ser um caminho mais fácil de ter uma influência ali? Como que vocês, assim, tentam, até mesmo por meio da publicidade, né? Evitar com que... Não evitar, eu acho que evitar é a palavra difícil de a gente falar, mas assim, tentar cercar para que diminua esse impacto. É complicado. Essa pergunta que você fez, ela é muito sensível porque a gente tá falando de pessoas jovens
né? A maioria dos pro players e até boa parte da staff das organizações, pessoas jovens que não têm maturidade corporativa, não têm passagem por empresas corporativas desse meio, às vezes não tem noção do quanto que uma decisão ali para ganhar o dinheiro por fora pode impactar todo um ecossistema. Então, é muito entender a seriedade, trabalhar a seriedade de todos os jogadores. É uma coisa que é praticamente obrigatória em todas as organizações, é um psicólogo. Então, isso também já ajuda a trabalhar o psicológico desse atleta, né? Tratar de fato para o player como atleta e todas as obrigações que ele tem antes dos seus direitos, né? Total. Então, é uma profissão, né? Exatamente. É tratar com a seriedade que o caso merece, mas ao mesmo tempo a gente tá tratando com pessoas, né? Sim. E não dá pra colocar a mão no fogo. Né? É um tema pesado, inclusive político agora, né? Porque não existe regulamentação, hoje existe um pedaço de uma regulamentação para esse tema, né? Sim. Que ajudou a segurar um pouco mais a situação e ainda estão estudando outras maneiras, né? Para amenizar um pouco e também principalmente pro recolhimento de taxas, né? Porque é um mercado muito legal. Eu vi um podcast bem legal que tava falando só sobre esse tema, que um case que é legal de estudar é da Inglaterra, né? Da Inglaterra, o mercado de betting é gigantesco. Só que, assim, é o cara que vai fisicamente fazer a aposta na casa de aposta que um time vai ganhar ou não. Esse mercado presencial, então... Igual corrida de cavalo, assim. Corrida de cavalo. Então, assim, tem digital muito grande também, mas já na essência cultural do país tem muito isso daí. E eles... assim, fizeram várias emendas lá na lei também para ajustar e ter uma segurança maior. Eu acho que o Brasil vai para esse caminho. Vai. Né? Tá sendo discutido muito. E sabe, eu acho que o ponto principal que para mim fica muito na minha cabeça, a gente olha, por exemplo, o mercado americano. Você tem aposta para tudo, né? Você pega as grandes ligas lá, você aposta para tudo, mas você não vê escândalo de apostas. Quando você vê um escândalo ou outro, recentemente teve um jogador da NFL, né, do futebol americano, ele apostou no time dele que o time dele ia ganhar. Ele não tava jogando, tava machucado, ele foi suspenso uma temporada toda. Tiraram ele, mesmo ele apostando a favor da vitória do time dele. Então, assim, eles suspenderam ele, né? Ele era do Atlanta Falcons, suspenderam ele por uma temporada porque ele não poderia jogar porque ele apostou no time dele. Só que quando a gente pensa assim no Brasil, você fala, pô, legal, você vê esse escândalo de aposta e fala, pô, não vou assistir mais Brasileirão. O quanto isso não é manipulado? Eu acho que pro jogo que acaba queimando muito. Então, principalmente para mercados que estão crescendo, né? Por exemplo, lá surge um escândalo que tal jogo, na final lá, o pessoal uma equipe acabou fez uma jogada ali para poder ter uma remuneração financeira. Isso pro jogo, pra comunidade como um todo, isso pode sofrer muito, né? Você sofre um baque ali de confiança. Você fala assim, como que eu vou confiar nisso, né? Como eu acredito aqui que realmente isso é justo? Porque no esporte a gente busca isso, né? Você busca, pô, eu quero que o melhor vença, quem tá mais preparado vença. Você torce, se envolve emocionalmente. Aí você chega lá e fala assim, pô, o cara tomou o amarelo, ficou fora do jogo porque o cara ia ganhar... Uma besteira, né? 30 mil reais. Você fala, pô, eu vou assistir mais um jogo. Mas tudo também depende da nossa lei, né? Então, isso para os Estados Unidos... Como provar que o cara pegou o amarelo de proposta, né? Esses mecanismos que a gente fez. Só que os Estados Unidos, antes de provar, que ele fez numa situação do passado, não sei se foi o Giants ou New York, blá, 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 da NFL. Não foi na NFL, não sei se foi beisebol, acho que foi beisebol. Teve uma manipulação que foi comprovada, eles demitiram todo o time. Nossa. Todo o time. O time foi penalizado e mandaram todo mundo embora. Então, assim, você cria um nível de respeito e de pulso firme, porque numa situação dessa, o cara não quer nem saber. Nos Estados Unidos, assim, não quero saber se o cara vai ter o direito de se defender, mas primeiro eu já vou tomar o controle para que outras pessoas não vejam isso como uma maneira de flexibilizar. E você acha que hoje o mercado ele tá maduro para, se acontecer isso, ter uma reação rápida dessa forma, ou ainda tá muito centralizado? Depende muito da cobrança da comunidade. É igual o caso de que é pior crimes. Que a lei, tá? Isso é pior que a lei. Igual crimes que a gente tá acostumado, né? No Brasil. Tá? No Brasil, que os que ganham proporções jornalísticas e midiáticas são resolvidos de forma muito mais rápida. Sim. E os que
são ali do dia a dia, no off, você tem que penar e esperar a justiça fazer a sua parte, né? Então, trazendo para esse paralelo, eu vejo muito isso. Se é um caso público que impactou muitas pessoas, pode vir a ter punições mais severas, mas... Da mesma forma, até trazendo um pouquinho para trás... O do cancelamento é pesado. Isso de quanto confiar ou não numa atleta, por exemplo, antes era muito comum usarem uma espécie de script, hacking, para sempre dar headshot na cabeça do outro quando jogava CS, por exemplo. Ou sempre ter tiros certeiros, ou sempre ajuste de mira para sempre ser muito bom. Então, isso meio que tá na raiz das pessoas. A gente espera que isso seja cada vez menos comum e que todo mundo leve muito a sério essa profissão. É igual você trabalhar no supermercado e todo dia você roubar 1 quilo de carne, né? Difícil. É você fazer coisas erradas dentro do teu trampo. Não deveria acontecer, né? Não, e eu vi um vídeo que ficou famoso, inclusive, eu acho que você deve saber. Foi no Valorant, que uma menina tava jogando, e aí o nickname dela era claro que era uma mulher. Ela arregaçou, não foi Counter-Strike, eu não sei se foi CS ou se foi Valorant. Foi uns 4 anos atrás. Faz um tempinho. Ela arregaçou os caras, assim, sozinha. E aí, cada cara que ela ia matando, ou não era foi Free Point Fire... Blank? Eu tô confuso aqui, mas a história... Mas conta a a história é tão marcante pra gente de preconceito. E era mulher jogando, ela arregaçou a equipe inteira. E ela gravou ela jogando, não tinha hack. Não tinha hack. Ela arregaçou os caras. E os caras ficavam, não, tá com hack. Como uma mulher sozinha aqui, arregaça a gente inteira aqui, não. E os caras ficavam puto. Assim... Esse negócio do hack que você tá falando é muito interessante. E ainda é pior quando é uma mulher jogando e que tem capacidade técnica, mental pra acabar com uma equipe inteira e os caras... Não acredito que pode... Exatamente. Não sei se é exatamente essa história que você ouviu, mas eu conheço pessoalmente meninas que passaram exatamente por isso. Conta muitas mulheres, né? Mas especialmente foi no Point Blank, que era também um jogo de FPS. Elas foram pra Tailândia, foram pra Ásia, jogaram tudo isso e sofreram exatamente isso. Ficaram famosas assim, o caso foi pra mídia, por conta disso, que queriam anular o campeonato porque as meninas ganharam. Achavam que eram os namorados, ou anulando completamente a técnica da mulher, né? Que ela tava ali jogando. E elas ficaram tão conhecidas que aí a B4 comprou esse time, comprou as meninas, e as meninas pararam de jogar Point Blank, começaram a jogar Valorant. Que legal. E há uns meses atrás a gente vendeu pra Loud. Então, hoje, as meninas do time inclusivo da Loud, de Valorant, sofreram isso também alguns anos atrás. E... direto, né, meu? E esse trabalho que você falou que é legal, e inclusive você é uma das pessoas que batalha muito por isso, é o trabalho educacional, né? Tá ali, esfregar na cara mesmo, tô aqui, cheguei, e outras mulheres que estiverem precisando, pega na mão e leva junto também, porque isso é importante. Exatamente. Eu queria só levar, porque, putz, já o tempo já tá caminhando pro final, e eu não queria deixar de falar, embora a gente falou bastante também aqui de esportes, né? Mas queria migrar para outra coisa, porque eu sei que você domina também o assunto Web3, né? Como você vê esse mundo hoje, embora esquece que tem metaverso, tem uma definição, mas usa a definição que você achar melhor para metaverso. A gente respeita, não existe um especialista aqui, a gente tá aprendendo novas maneiras de ver metaverso. E eu queria entender de você, como que você vê o relacionamento ou o impulsionamento e a colaboração que o game tem dado, principalmente para o entendimento do que possa ser o metaverso futuramente? Como você falou, né? Tem vários entendimentos do que é metaverso. A gente respeita todas as definições possíveis.
é aquilo, né? Tem marca que vê fazer uma ação no GTA como um metaverso e tem marca que entende como uma realidade aumentada no metaverso ou algo com óculos virtual metaverso, ou só o Sandbox ou só o Decentraland como metaverso. Então, existem várias camadas e algo que o buraco é mais embaixo, né? Até porque hoje a gente ainda tá na Web 2, a gente tá caminhando para um Web 2.0. As pessoas que têm acesso e conhecimento à Web 3 é um pool muito limitado de pessoas, então é algo que ainda vai demorar muito tempo para estar até aqui. Mas eu vejo uma similaridade muito forte da comunidade gamer e a comunidade Web 3, que é comunidade. É exatamente isso. A galera é muito apaixonada, é estudiosa por isso, né? Quer entender cada vez mais e quer compartilhar conhecimento cada vez mais. Então, essa similaridade desses dois grupos, que não são dois grupos, né? Assim, são grupos assim. Sim, que estão demais. muito interessados, entrelaçados. Então, de fato, é algo que tem tudo a ver e as comunidades se ajudam para irem para um próximo passo, né? Não tanto tempo atrás, a comunidade gamer tinha uma birra com a comunidade Web3, porque os primeiros jogos, os blockchain games que surgiram, eram jogos horríveis, gente, muito chatos. Apertar um botãozinho pro seu cavalo correr e era isso. Isso é jogo, não é jogo. Não. Não é divertido. E chamavam ainda de metaverso isso também. Gente, pelo amor de Deus. Eu participei de um painel no NFT Brasil, no dia 4 desse mês. E aí, lembro que no final do painel, a gente abriu para perguntas, e aí tinha um desenvolvedor, e ele perguntou o que ele precisava para o jogo dele, Web3, ser atrativo. Eu falei, amado, seu jogo precisa ser divertido. Precisa ser jogo. Precisa ser jogo. Precisa ser legal, precisa ser da hora. Desafiador, né? Desafiador, né? E ele fazendo várias perguntas, assim, obviamente técnicas que são necessárias, né? Sobre a moeda, a carteira, enfim. E eu comecei falando que o jogo dele precisava ser divertido para ser aceito pela comunidade. E hoje em dia tem muitos jogos que são muito mais complexos, tipo jogos de RPG, jogos que você precisa combinar várias habilidades, que aí o gamer raiz já tá acostumado, e aí é um jogo comum. E também tem outros tipos de jogos que são tipo Walk to Win, jogo que eu jogo, que aí você precisa caminhar para ganhar moedas no jogo, que aí você transforma nos seus bitcoins, por exemplo. Tem vários tipos de jogos que, dependendo da formatação dele, ele pode ser divertido e ser útil também para a sociedade. É bem legal, porque esse exemplo que você deu, ele vem é muito discutido em vários tipos de temas de Web3, que é, antes de falar de NFT3, Te dei isso aí. antes de falar de NFT, metaverso, blockchain, vamos falar do básico, tipo, o que você tem feito? Por que você quer entrar nesse mundo? O que é game, né? Vamos aprender a falar sobre games, sobre business, sobre estratégia de marketing, comunicação, create economy, que é outro também, né? E eu queria aproveitar, né, já que a gente tá, assim, caminhando pro final, uma curiosidade minha... Assim, e agora é de verdade, Gabriel. Assim, porque o Gabriel tá bravo já adiante. A gente sempre Calma, Laura. tem na cabeça, né, muito estereotipo, e como é um mercado relativamente novo, é raro a gente encontrar realmente conteúdos mais aprofundados sobre. Como que hoje está essa comunidade no Brasil? Hoje é uma comunidade... na maior parte de homens, de mulheres. Como que tá o mercado, assim, game, né? Eu acho que, acredito que você deve ter muito mais esse detalhe, muito pensando ali no público. Como que tá essa distribuição da comunidade hoje no Brasil? É muito engraçada, é muito importante essa sua pergunta, porque ela é muito particular, na verdade. Por exemplo, eu, como mulher e divulgadora tecnológica, e por também defender as mulheres, eu conheço muito mais mulheres que trabalham no Web3 do que homens. Mas, muito provavelmente, existem mais homens trabalhando. Então, dentro do meu ciclo, eu consigo ter acesso a mais mulheres que trabalham com essas tecnologias. Mas, gente, Twitter e Discord.
É isso. Vão no Twitter, vão no Discord. Existem livros também que falam sobre metaverso e Web3. Tem o livro do Fernando, que ele foi organizador da NFT Brasil, um querido, inclusive recomendo falar com ele. Bem legal. Ele é muito, muito bonzinho. E, pô, fera, inteligentíssimo. Então, existem fontes, mas é muito foda que às vezes alguém muito... que tá longe desse acesso a pessoas que eu tenho acesso... vai falar, quero aprender Web3. Vou procurar aqui no Google, né? Vai encontrar muitos conteúdos gringos, conteúdos não tão traduzidos ou acessíveis. Mas confia no algoritmo, sabe? Os algoritmos das redes sociais, gente, estão muito maravilhosos. Você começa a pesquisar uma coisa, vai aparecendo sempre relacionados a outras e quase uma inteligência artificial que te entrega pronto, né? Demais. Então isso pode ser um bom caminho também para você ir conhecendo pessoas. Igual o que a gente comentou lá atrás, é uma comunidade muito unida. E se você mandar mensagem para alguém que trabalha com Web3, que trabalha com games, tem uma possibilidade muito grande dessa pessoa te responder. Bate um papo, sabe? Eu sempre falo isso. Eu tenho a minha agenda, sempre que possível. Eu abro para as pessoas conversarem. Pessoas que querem trabalhar com games, por exemplo. Me mandam mensagem, bora conversar aqui 30 minutos. É que às vezes essa conversa pode abrir a mente da pessoa, trazer oportunidades, dar acesso a conhecimentos de pessoas que essa pessoa não teve. E então... mete a cara, às vezes parece que a pessoa não vai responder, mas manda pra 10 Cíntias diferentes. Sim. Uma delas vai te responder, sabe? Vai te ajudar de alguma forma a conhecer coisas e vai dar certo. É que a gente acaba saindo daquele modelo de grande bolha de perfil, né? De mulheres e homens, tal, que representa. E aí, quando você falou muito, muito bem, a gente passa a ter uma mentalidade do que a gente tem de proximidade de comunidade. Bolha, então, né? O seu mundo é um mundo no qual você levanta uma bandeira e você convive com mulheres que querem fazer isso acontecer. E aí, a pergunta, ela vai responder. A maioria vai ser mulheres, porque assim, as comunidades que eu vivo são essas. E aí e eu às vezes até pego algumas pesquisas para ver a representatividade de homens e mulheres, e é muito engraçado, a maioria são mulheres que são players, mas porque o mobile tem uma representatividade muito forte. Quando a gente vai para console, homens têm uma representatividade que mulheres, então dependendo da plataforma você tem um universo, mais mulheres são e desde 2005, inclusive, que eu te falei, as mulheres também era porque o jogo online ele é muito forte, mas hoje em dia a gente trabalha muito com essa visão, né? Que tipo, qual a comunidade que eu tenho uma semelhança maior com os meus interesses e eu vivo aquela comunidade. É muito legal. Sabe, enquanto você estava falando, eu lembrei de uma situação que eu vivi. Eu fui num encontro de uma DAO. Um encontro mega secreto, só para membros, investidores e tudo mais. E você podia colocar... E você e o seu acompanhante, ou a acompanhante, né? Eu levei meu marido. E, gente, de todas as pessoas que estavam lá, o meu marido era o único acompanhante homem. Eu era a única membra, investidora, enfim, mulher. Isso foi tão chocante para mim... Foi aí que eu caí na real, sabe? Falei, putz, eu vou atrás das minas, a gente tá junto, é nóis. Mas quando a gente vai ver situações assim, é totalmente desconfortável. Porque às vezes tinha a rodinha dos homens, que obviamente falava de Web3, falava de metaverso, falava de tecnologia e inovação. E a rodinha das meninas, que não não trabalhavam profissionalmente com esse assunto, né? Tinham outros assuntos, mas eu queria conversar com esses assuntos. Parece que eu não era bem-vinda ali por ser mulher. E eles estavam acostumados a conversar só entre homens. Então foi um baque, sabe? Falei, caraca, cadê as meninas aqui? Cadê? Exato. Sabe? Cadê? Então, cada vez mais eu luto com mais propriedade, com mais raiva, pra que essa cena não seja mais comum. Sim. Legal. E esse tipo de coisa, né? Eu acho que acaba gerando uma revolta, né? A pessoa tem que ser o que ela quiser, independente de orientação sexual, raça, gênero. Isso nunca pode, pelo menos na minha cabeça, não deveria ser um impedimento pra a pessoa poder ser. Só que eu sei que Eu sei que, por exemplo, eu não lembro... acho que uma menina... Eu lembro que ela deu uma entrevista, não lembro em qual jornal, mas ela era uma menina da periferia do Rio. Ela passou em medicina na Federal do Rio. E ela era negra. Ela fala assim, eu faço questão de subir todo dia de
com o jaleco, não para me achar, mas para mostrar para a comunidade que é possível, alguém que saiu daqui entrar e ser médica e sair dessa vida. Então, esse exemplo, né? Então, assim, é muito legal, Cíntia, ter você aqui para poder falar, porque mais que pra gente isso seja óbvio, assim, cara, é óbvio, todo mundo tem que ter a oportunidade, mas a gente sabe que não é assim. A gente tem que encarar a verdade. A verdade é que, infelizmente, hoje ainda a gente tem gênero, raça, isso tudo existe ainda alguns impactos, preconceitos. A gente não superou e se a gente não falar disso, a gente nunca vai superar. Se a gente não chega e fala, gente, isso tá errado, não pode ser assim. A pessoa, não é porque a mulher tá grávida ou qualquer que seja, tipo, a pessoa, ela tem que ter a oportunidade dela e ponto, sabe? Acho que, assim, isso pra mim, eu fico, por não sofrer isso, né? Mas eu fico indignado com essas coisas, porque pra mim, cara, isso é óbvio. A gente tem que ficar o tempo todo falando óbvio. Lógico. É indignante pra você que escuta, imagina pra mim que vive. Então, mas tá mais na mão de vocês. E isso é uma coisa que eu vejo até em comunidades, assim, entre mulheres e também do grupo de negros, pretos, independente de quais as definições, né? Que assim, e LGBTQIA+, que assim, só depende deles, né? A gente faz o nosso papel também, né? De fazer toda essa educação, né? Das mulheres se unirem para fazer essa coisa, né? Virar, entendeu? E se juntar para educar e etc. E o nosso papel cada vez mais como homens, né? A gente não vive o que vocês vivem, né? Mas a gente faz esse trabalho de educação trazendo pessoas que batalham por isso daí, porque aí a coisa funciona. Porque só eu e o Rafael falando aqui sobre esse tema, porra, qual a diferença? A gente não viveu essa situação, entendeu? Eu acho bem legal. A gente, tá acabando aqui, tipo, já chegando na conversa bem longa. Cíntia, esse é um momento bem legal, que é o seguinte... O que você... a gente tem um trabalho aqui realmente de, né, influenciar e ser uma referência para pessoas também que querem trilhar o seu caminho, né? O que você poderia dar de dicas para não só mulheres, mas homens também, né? Mas principalmente para mulheres, tá? Que te vê e que fala assim, quero chegar onde essa mulher porreta, eu vou usar o seu termo, chegou e ainda vai brilhar muito. Qual é a dica que você dá para alguém que tá em casa e que fala assim, quero entrar nesse mundo? Respondendo essa pergunta e também dando uma informação, esse é o primeiro podcast que eu dou grávida. Que legal. Parabéns. Caraca. Muitas pessoas ainda não sabem, então... Olha, mas esse é um podcast realmente, ele falou especial mesmo, de verdade. Muito especial. Deus abençoe. Amém. Então, eu tava até pensando, né? Nossa, será que eu falo, que eu não falo? Mas, gente, a minha missão é ajudar outras mulheres a chegarem onde eu tô, me superar, irem para a lua. E é muito importante eu falar que estou grávida, eu estar de barrigão, é meu sonho, né? Trabalhar muito para isso, para estar de barrigão numa capa de revista, dando palestras que eu já dou, eu quero dar cada vez mais, aparecer muito mais, porque quem é visto é lembrado. Então, quem é visto sendo útil, de certa forma, ajuda também outras pessoas que estão nessa mesma situação, né? De ser mulher, de talvez ser nordestina, dependendo de onde você mora, de estar grávida. A gente sabe o quanto que é difícil já para mulher no mercado de trabalho, ainda mais grávida, que é visto como alguém descartável ou menos inteligente ou menos interessada pelo seu objeto de estudo, do seu trabalho. Então, ou vai trabalhar menos horas, porque vai ter que fazer um exame no médico, levar a criança na escola, mas isso sempre fica no colo da mãe, né, gente? 2023, pelo amor de Deus. E até algo interessante que a gente estava conversando lá atrás, que o quanto que os homens dentro de casa, eles percebem quanto que a mulher vira uma leoa, fica muito mais foda quando ela vira mãe, os hormônios mexem com a nossa cabeça. E às vezes, homens também, quando estão em posições de liderança, veem a mulher como completamente o oposto do que ele vê em casa. E acha que vai estar desinteressada pelo seu trabalho. E não é assim. Então, eu quero muito, estou trabalhando para isso, para ser um instrumento
que todos os empresários, investidores vejam que a gente é capaz e que a gente é inteligentíssima, que é preparada para estar aqui e a gente vai dar conta, né? Sendo mulher, estando grávida, tendo filho pequeno ou com mais idade, o que seja, a gente dá conta. E dá conta com 2 crianças no colo, né? Ou na barriga. Então, muito obrigada pela oportunidade de ser o podcast mais importante desse momento. Que legal, velho. Que energia, né? É sério mesmo isso, mano? Que da hora. A energia, né? Eu acho que a energia nessa frase é muito poderosa, né? Essa energia de contagiar as pessoas, de realmente fazer com que a coisa ocorra, né? E realmente é importante isso, né? Mostrar cada vez mais, né? Ter essa participação, ter pessoas assim, ter pessoas realmente falando e nos lembrando o tempo todo disso. Isso é muito importante, né? Até que a gente não precise falar mais, que seja tudo bem, mas por enquanto lá vai demorar muito. Eu não quero que vire notícia, eu quero que seja comum. Eu quero que tenha um monte de buchuda em cima do palco, sabe? Exato. E no mercado de trabalho, e dando o seu show, e trabalhando tanto quanto antes de engravidar. Sim. Mas então, é legal que é uma história legal porque não existe, né? Infelizmente, não é debatido sobre isso, né? A gente tava falando sobre, como a empresa, né? Como algumas empresas lidam com essa situação. Infelizmente, algumas empresas não lidam da maneira correta com essa situação, né? Você como empreendedora, vivendo isso, empreendendo com gamer, Nordeste, mulher grávida, cara, é sério. Fudeu, né? Você já Se passou fosse por em tantos outro desafios e, cara, essa você vai tirar com certeza de letra, mas assim, tirar de uma maneira como brilha seus olhos agora, de tipo, vai ser do caralho, tipo, vai ter aqui, exato. mas vai ser um momento especial, que é da minha gravidez, empreendendo, que eu vou continuar com aquele gás, aquele brilho nos olhos. Ainda, né? E aquela chuta, pega no gol, dá cabeçada, tudo. É juíza, vai fazer tudo ao mesmo tempo. E é isso. E todas as mulheres têm essa força, né? O ponto é, algumas ainda não conheceram, mas a partir do momento que elas conhecerem, nada para. Então, o ponto é esse, né? Então, acho que às vezes o homem tem medo disso. Fica mais com gás, né? Eu acho que às vezes o homem tem receio disso, porque se as mulheres soubessem a força que elas têm, tipo assim, é incrível. E muitas vezes o homem que tenta diminuir a mulher, eu acho que é muito, muito mais medo do que realmente qualquer coisa, né? Então, acho que é isso. É realmente muito legal o bate-papo hoje, Rafa e Cintia. E curtir fases, hein? Curtir fases, momentos. Boa. Momento da gravidez especial, tanto pra você como pro seu esposo também, que parabéns pra ele. Com certeza ele vai assistir, esse episódio. E é legal, tem que viver esse momento. Vai ser... Eventualmente, algumas coisas vão se tornar mais prioridade que outras. Eu tenho certeza, né, que a gravidez vai ser a sua maior prioridade, mas que você curta, né? Que você vive esse momento, assim, como se, né? Eu não sei se você vai querer ter mais filhos, assim, mas que viva cada momento no seu momento. Muito dinheiro. Né? Muito dinheiro. Isso é bom. Saúde também, porque hoje em dia, cada dia, a gente tem enfrentado novas doenças aí que dá medo, né, Cada dia é uma doença nova. Mas, só notícia boa. Que bom, muito obrigado. Sua participação foi uma conversa sensacional, né, Tipo... E boa sorte, né? Se for um menino ou menina, vai aproveitar bastante o Web3. Vai jogar bastante. Já vai viver nesse mundo, já vai ser também um teste ali, já vai entendendo. Já ele tá evoluindo dentro desse mundo, né? Já vão nascer com o canal no YouTube. Já vão. Se quem nascer é Digital First, né? Imagina que vai ser Metaverse First. Já nasce com um óculos da Apple, né? Web 4. É isso. Legal, obrigado. Cíntia. Obrigada a vocês. Galera, vocês chegaram até aqui, muito obrigado pela moral aí. Compartilha, comenta aqui o que você quer saber mais, né? Quem que você gostaria de ver aqui trocando uma ideia com a gente? Compartilha, segue aí nossa página, nosso podcast, porque cada semana aqui a gente tá trazendo uma galera muito fera para trocar uma ideia e colaborar, né? Compartilhar o que a gente tem de conhecimento. Não temos especialistas aqui, temos pessoas com conhecimento gigante que só vêm colaborar também com vocês aí que tá assistindo, ouvindo a gente, tá? Muito obrigado por mais essa e até a próxima. Até a Obrigado, próxima. pessoal. Um abraço. Valeu. Tchau. Tchau.